Pai do Senhor, meus irmãos, estava aqui meditando, refletindo sobre a palavra, né? Alguns momentos é necessário, na verdade sempre é bom estarmos meditando na palavra do Senhor. E Deus me levou ao livro de Jonas, né? Ao livro de Jonas, para que eu pudesse compreender algumas coisas. Muitas vezes nós questionamos a Deus, né? Questionamos ao Senhor. Por que Ele não julga, porque Ele não dá algumas respostas aos nossos corações diante de situações que aos nossos olhos mereciam um julgamento mais duro da parte de Deus. Só que esquecemos quem é o nosso Deus, esquecemos quem é o nosso Senhor. E muitas vezes ficamos chateados porque queremos ver uma resolução conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, nosso desejo de vingança, nosso desejo de justiça. Mas o nosso desejo de justiça não é o desejo de justiça de Deus. E eu vou ler aqui uma passagem de Jonas e vou fazer essa reflexão que eu tive ao ler esse livro. É bem interessante. Vou ler só o capítulo 4, que é o último capítulo do livro. É um livro bem pequeno, no livro de Jonas, do profeta Jonas. E a palavra diz assim, Jonas capítulo 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. E o Senhor respondeu: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tendes compaixão da planta, que não cultivaste nem fizeste crescer, e numa noite nasceu e na outra morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Olha, muitas vezes nós só focamos, né, na fuga de Jonas, né? Pois Jonas fugiu, Jonas tinha um chamado, realmente Jonas tinha um chamado da parte de Deus. Jonas tinha uma orientação da parte de Deus, na qual Deus desejava que Jonas falasse com o povo de Nínive. Mas Jonas aqui no capítulo 4, ele vai dizer o motivo por qual ele fugiu ali para Tarsis, né? Ele foge para Tarsis, porque ele sabia que o povo vivia numa vida de desagrado ao Senhor, e o que ele desejava era que Deus condenasse aquele povo, que Deus desse uma resposta àquele povo, que Deus agisse de maneira dura com aquele povo. Foi isso que foi um dos grandes motivos que Jonas ele foge, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia o quão Deus era misericordioso, que Deus, solicitando que ele fosse até a Nínive, Deus estaria informando aquele povo que aquele povo teria um julgamento e que haveria tempo do povo se arrepender. Que haveria tempo daquele povo que agia de maneira errada se arrepender. Só que Jonas não desejava o arrependimento do povo, nem desejava que o povo fosse salvo. Jonas desejava que aquele povo fosse julgado. Foi esse o grande problema de Jonas. Só que Deus é misericordioso, irmãos. Deus não é como nós. Deus é compassivo, ele se coloca no lugar do outro. E ele deseja que nós também sejamos assim. Que nós sejamos compassivos, que nós olhemos para o outro, que nós observemos o outro, que nós amemos ao próximo, que amemos
aqueles que também erram, aqueles que também falham. E quando Jonas fala que é melhor viver do que morrer, Deus aí vai gerar todo esse novo ambiente para Jonas. Ele gera uma planta para Jonas ali no deserto, faz com que aquela planta faça sombra para Jonas. E a sombra no sol, né? Para quem está no sol, ter sombra é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Nós temos que ter uma sombra no sol, né? Nós vamos estar diante do calor, diante do, né? De toda a quentura a qual o sol passa, né? Estaremos ali embaixo da sombra, guardados, né? Na sombra fresca, estaremos tranquilos, não será uma situação incômoda. Então Jonas fica muito feliz, só que Deus, depois desse momento, Deus aí faz com que aquela planta ela seque, né? E agora Jonas novamente se irrita porque a planta foi destruída. E Deus faz esse comparativo. Tu tens compaixão de uma planta, por que eu não teria, aqui no versículo 11, capítulo 4, por que eu não teria de 120 mil pessoas que moravam ali em Nínive? Por que não? Muitas vezes temos compaixão de coisas que comparado a pessoas é muito diferente, né? Temos compaixão às vezes, nós amamos os animais, gostamos dos animais, mas vamos dar um exemplo aqui dos animais. Muitas vezes nós temos compaixão de um animal que morre, compaixão de uma planta que morre, mas às vezes não temos compaixão do próximo. Muitas vezes vemos o erro, vemos a falha e queremos que Deus haja com dureza, que Deus haja com firmeza, que Deus julgue, que Deus mate, que Deus, Deus condene. Mas só que nosso Deus é compassivo, irmãos. Temos compaixão de um animal, temos compaixão de uma planta, temos compaixão de diversas outras coisas que não é um ser humano, que não é um humano. Mas com o humano muitas vezes queremos que Deus seja duro, que Deus mate, que Deus acabe, que Deus encerre o mundo, que Deus... Só que Deus é bom, irmão, Deus é justo, mas antes de tudo Deus é misericordioso, irmão. Deus age com misericórdia. Temos a compaixão, que é se colocar no lugar do outro, e a misericórdia, que é a ação, né? A ação de agir, de forma contrária, a uma vontade, como posso dizer, normal, né? Uma vontade de vingança, uma vontade de agir, não. Você age com compaixão, com misericórdia, né? Mesmo as pessoas merecendo a situação ruim, Deus se demonstra compassivo e misericordioso, e esse é o desejo de Deus, para que nós também sejamos assim também, misericordiosos, assim como Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso, irmãos. Temos nossas tristezas, queremos que Deus haja, que Deus condene, que Deus julgue, que Deus resolva a situação, que Deus resolva o problema do irmão, Deus resolva o problema do outro. Mas não podemos nos esquecer que nosso Deus é misericordioso, irmão. E devemos ser misericordiosos também. Devemos ser. Eu sei que é duro, sei que não é fácil. Estou falando isso, gravando isso e meditando nisso, que não é fácil. A gente vai dizer que fácil, não é fácil. Mas precisamos ter olhar para a nossa referência e ser como a nossa referência, que é o nosso Deus, que é um Deus misericordioso e um Deus que age com misericórdia. E é assim, irmãos, que a gente possa sempre seguir como Deus nos orienta, seguir o desejo de Deus, seguir a vontade de Deus. Jonas fugiu, né, por isso, porque ele não queria que Deus agisse com misericórdia, ele não queria que Deus desse a oportunidade do arrependimento, mas Deus dá a oportunidade do arrependimento a todos. A todos é dada a oportunidade do arrependimento. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar que Deus não deu a oportunidade. A todos é dada a oportunidade de arrepender-se. A todos é dada a oportunidade de se arrepender-se, porque o nosso Deus é misericordioso. Valorize essa misericórdia de Deus, né? Se você acordou, se você respirou, se você errou, se você falhou, há uma oportunidade que Deus te dá para você se arrepender. Há uma oportunidade que Deus te dá para se arrepender. Dá oportunidade também a todos, a também que hajam com misericórdia com outros. Que sejamos como Deus, misericordiosos. Amém.